Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver quantas Bíblias nós temos aqui. Deixa eu ver aí. Oh, glória, que maravilha, maravilha. Vamos fazer uso dela? O livro de Mateus, capítulo de número 28. Vamos fazer melhor? Vamos para João, melhor João. Vamos para João. João capítulo 20, já que cantaram João 20 aqui, vamos para João 20. João capítulo 20. Quem encontrou aí? Hein? Diz assim, ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. O que eles viram? Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Olhe para alguém do seu lado e diga: Pedro foi mais corajoso. E depois que ele entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis. O que Pedro viu no chão? E viu também que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Vamos dar um salto a Mateus 28. Nós vamos ter a história muito semelhante, porém com algumas considerações que são necessárias que a gente veja. Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja que no texto de João, só Maria Madalena é mencionada. Já nesse são duas Marias, amém? E eis que houvera um grande terremoto, coisa que nós não vemos no outro, nesse há. Um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia,
ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Até aqui está ótimo para a gente falar um pouquinho sobre a palavra desta noite. Queridos, nós já sabemos que hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Embora sabendo que é uma data fictícia, mas nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Amém? Jesus está vivo. Você pode dizer para alguém: Jesus está vivo. Vamos lá. Eu quero estar falando sobre essa ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela nos ensina muitas coisas. Nós sabemos que se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria nem razão para estarmos aqui. A morte e a ressurreição de Jesus teve um fator interessante e indispensável na nossa vida. E a gente vai entendendo que existem tantas coisas que permeiam a nossa vida, que está relacionada à morte de Jesus. Mas o que eu quero falar essa noite são sobre, na verdade são alguns fatos que ocorreram, algumas lições que nós vamos tirar hoje, falando acerca da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus nos trouxe algumas lições, e a gente vai aprender aqui com essa ressurreição. Amém, irmãos? Diga comigo: a ressurreição de Jesus nos ensina algumas lições. Amém? E eu quero falar sobre as lições da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Jesus havia feito o seu ministério, ensinado os seus discípulos, ele havia dito sobre tudo o que aconteceria ao fim do seu ministério. Quem caminhava com Jesus não estava alheio a nada, eles sabiam de tudo. Jesus havia ensinado eles, discipulado eles. Jesus disse para eles: vai chegar a hora em que eu serei preso, eu vou preso, eu vou ser morto, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar de entre os mortos. Então imagine que todos aqueles que estavam caminhando com Jesus sabiam do que Jesus ia passar. Eles não imaginavam como tudo isso se sucederia, mas eles sabiam que tudo isso Jesus passaria por aquilo ali. E quando chega esse momento em que Jesus é preso, logo no Getsêmani, descendo o vale de Cedron, caminhando já no sopé do Monte das Oliveiras, quando Jesus vai chegando até o Getsêmani, ele vai ali se preparar para um momento de oração, ele vai ali falar com o Pai, porque ele sabe que as horas que estão chegando são cruciais, e ele precisa de força, ele precisa de graça para enfrentar o que viria pela frente. Muitas pessoas estão primeiro enfrentando coisas para depois orar. Jesus nos ensina com essa situação toda que a gente primeiro ora para enfrentar as situações da vida. A gente não deixa para orar depois que as situações já começaram a se desencadear. A gente ora antes para passar os processos dessa vida. Pergunte para alguém aí: você ora antes ou você ora depois?
Como que você se prepara para passar as intempéries da vida? A nossa vida aqui é um processo e nós vamos passar os mais diversos problemas e que, diga-se de passagem, muitas vezes eles serão de surpresa, nós nem imaginamos que hora vai chegar. Por isso nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos nos preparar constantemente, vivendo uma vida de oração, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amém? Jesus, sabendo de tudo isso, ele está orando ao Pai. E o maior interesse de Jesus em orar não é simplesmente com medo de falhar, com medo de desistir, não. O que Jesus está antecedendo ali, horas antes da sua prisão e horas antes da sua morte, ele está orando para que o projeto, o propósito do Pai não falhe. Ele está orando para que tudo saia de fato como o Senhor Deus queria que fosse. Jesus está aqui na condição humana e ele temia algumas vezes em não completar a missão, por causa do físico, por causa da sua humanidade. Então o que ele está pedindo para o Senhor? Pode ver na oração dele dentro do Getsemane, que ele diz assim, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu já vi muita gente dizendo que ele estava dizendo nessa oração para o Pai, que se o Pai pudesse, tirasse ele desse momento, e não é verdade. O que Jesus estava pedindo é para que o Pai desse força para ele, que o Pai desse condição dele suportar tudo o que teria que suportar, e que tudo aquilo que ele estava vivendo no seu corpo, na sua humanidade, passasse logo, toda a sua ansiedade, todo o temor, tudo que ele estava vivendo naquele momento, que o Pai permitisse que isso passasse dele logo, para que ele encarasse o propósito pela qual ele veio aqui. Jesus nunca pensou em desistir do alvo. Jesus nunca pensou em desistir de você. Ele quis chegar até o fim. Então logo ele faz essas orações, ele busca tudo isso do Pai, ele recebe forças, ele se prepara para isso, e daqui a pouco ele vai ser preso. E quando Jesus é preso, a prisão de Jesus gerou um temor em todos aqueles que o seguiam. Quando Jesus é preso, os de mais perto dele começaram a fugir. Quando Jesus começa a ser açoitado, quando os azorragues começam a ser executados sobre o seu corpo, ninguém dos que caminhavam com ele o seguiam, estavam com medo. Houve uma evasão, ninguém quis ficar perto. Só teve um homem que a Bíblia menciona essa atitude dele, não fala o nome dele, mas fala que ele é o homem que se envolveu no lençol. Ele se envolve, ele está nu, ele se envolve em um lençol e é o único que vai ficar perto. É o único discípulo que está perto, e quando ele é descoberto, sai correndo. Esquece o lençol e corre nu. Mas não deixou de caminhar perto de Jesus. Se você não leu, precisa ler isso. Escuta, quando todos se afugentam, Jesus vai para a cruz. Jesus, depois de preso, açoitado, ele vai morrer na cruz. E ele, logo depois, vai ser tirado da cruz por um senador, um político, que vai dar a ele o direito de ir para um sepulcro. E Jesus agora está dentro do sepulcro. A promessa de que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos ainda estava de pé. E quando chega o terceiro dia chega, a Bíblia diz que agora todos estão ausentes, mas tem um grupo de mulheres que, mesmo sabendo do ocorrido,
foram mais corajosas do que os homens. Tem alguma mulher de coragem aqui, pelo amor de Deus, para dar um glória a Deus aí? Pelo amor de Deus. Eu estou ajudando vocês, vocês não me ajudam. Um grupo de mulheres, ainda que os 2 textos que eu li dizem que eram apenas 2 mulheres, mas a grande verdade é que eram várias mulheres que se reuniram, tomaram a decisão de ir até o sepulcro aonde Jesus estava. Essas mulheres, elas foram lá com algumas motivações. Não tinha homem no meio não, eram só as mulheres. Elas foram com algumas motivações. Elas decidiram chegar até o sepulcro com algumas motivações. Vamos lá, primeiro, algumas delas levaram especiarias. Elas pensavam em colocar as especiarias e preparar o corpo de Jesus. Elas foram lá para servir o corpo de Jesus. Embora Jesus ter dito que ele ressuscitaria ao 3º dia, de repente a fé delas pode ser que não alcançou, não creu, de repente, eu não sei, mas elas foram até o sepulcro, e um grupo delas foram para ungir o corpo de Jesus. Outras delas foram com as especiarias, outros foram com o azeite, e outras, como Maria Madalena, foram apenas para servir ou para adorá-lo. Essa era a real motivação dessas mulheres. As que foram lá foram para pelo menos 3 ofícios. Primeiro, aquelas que foram ungir o corpo. Segundo, as que foram para colocar sobre ele as especiarias, foram para trabalho. E aquela que foi também só para adorar. Mas a primeira lição nisso tudo que a gente aprende aqui é que no momento em que todo mundo está ausente, no momento em que todo mundo está distante, está com medo, está arredio, tem um grupo de mulheres que querem se aproximar de Jesus. Tem um grupo de pessoas que está querendo ir lá, mesmo que o sepulcro esteja vazio, elas querem estar lá, elas querem estar na presença do Senhor. A primeira lição que a gente aprende aqui com essas mulheres é que independente das notícias que estão girando ao nosso redor, independente do que está acontecendo nas últimas horas, independente das guerras que estão se levantando, independente das batalhas que a gente está travando, a nossa primazia ainda é estar perto de Jesus, é ainda querer chegar perto de Jesus para alguma coisa, é não ficar longe de Jesus. O dia está amanhecendo, a gente precisa romper todas as notícias ruins, chegando perto de Jesus. Você pode dizer para alguém aí, você não pode ficar longe de Jesus. As notícias são ruins, o ambiente é de morte, o momento é de perseguição, o momento é vulnerável. Quem se manifestar dizendo que é de Cristo pode até perder o pescoço, mas tem um grupo decidido a estar perto de Jesus. Nós vamos lá, irmãos, nessa noite desse culto, eu acredito que Jesus está procurando aqui quem quer ficar perto dele. É tão glorioso quando a gente encontra crente, irmão, que está passando processos, ouvindo, recebendo, se envolvendo com tanta coisa, que de repente é tão ruim, tem marcado a sua vida, mas ele no meio de tudo que está passando, está decidido a querer estar perto de Jesus. Eu estou passando momentos difíceis, eu estou passando pela guerra, estou passando pela prova, mas eu não vou ficar longe de Jesus. O ambiente é de morte, o ambiente é de luto, o ambiente é de perseguição, mas eu pelo domingo pela manhã vou estar lá no sepulcro, eu vou dar um jeito de chegar lá hoje. Ora macala xandaraia.
Pastor, eu estou com problema no meu casamento, estou com problema na minha família, estou com problema na minha empresa, estou com problema no ministério, estou com problema de saúde. Eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma lição que eu aprendi hoje. A melhor coisa é decidir ficar perto de Jesus. Vale a pena abrir mão de tudo para estar perto de Jesus. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Essas mulheres estavam decididas a estar lá no sepulcro. Elas decidiram ir para o sepulcro servir, adorar, amar. Vamos lá, nós precisamos chegar no sepulcro. E tem uma coisa que vai acontecer quando a gente procurar chegar perto de Jesus. Salmo 145, 18, joga esse texto para mim. Salmo 145, 18 tem uma notícia para a gente. Olha só. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu nunca vi ninguém se aproximar de Jesus e Jesus deixar esse alguém a ver navios. Eu nunca vi ninguém procurar Jesus e não ser achado por ele. Eu nunca vi ninguém que quis chegar no sepulcro e não ter uma experiência com aquele que ressuscitou de entre os mortos. Eu duvido se tem alguém aqui que procurou Jesus e não teve uma resposta de Jesus na sua vida. Duvido. Essas mulheres chegaram até o sepulcro. Nem sabiam como seriam as coisas, mas elas decidiram ir. Elas decidiram chegar até lá. Sabe, irmão, e muitas vezes para chegar até o sepulcro é uma caminhada. Para chegar até Jesus é uma batalha. Você imagine um bocado de mulheres sozinhas, no momento em que está instalada uma crise de perseguição e morte. Uma olhando para a outra dizendo, não tem nenhum homem, nenhuma figura de um homem junto com a gente. Quem sabe uma olha para a outra e diz, não tem, mas nós vamos ter que ir, não tem jeito, vamos ter que chegar lá. Quem sabe para chegar perto de Jesus você vai ter que encarar grandes desafios. Você vai ter que passar muitos riscos. Mas eu tenho uma palavra profética para você, você vai conseguir chegar. Avisa esse irmão, diga, você vai chegar lá. Força, diga para ele, força. Enfrenta os desafios, você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você não vai quebrar a cara não. Você vai ver o que vai acontecer. Alabarachandaraia, o Deus que você se aproxima dele, se aproximará de ti. Haverá um marabachandaraia, haverá um tempo aí, terra. Chegamos no sepulcro. Só que pense comigo, nas mãos de algumas delas, aromas, especiarias, óleo, mas também nos olhos as lágrimas, porque o túmulo é um lugar de choro. Experimenta você visitar o túmulo de um ente querido que você amava e ama, para ver se não vai descer as lágrimas dos teus olhos, porque a história que você viveu em vida com esse alguém estará presente na sua memória celular. Não é fácil apagar isso, esquecer-se disso quase impossível. Então o ambiente não era um ambiente de alegria, era de tristeza. Elas estão chegando lá, tristes. Elas estão lá para ungir o corpo, para servir. Estão chegando lá porque o amor é mais forte do que o luto, do que a morte. Chegaram até lá. Mas o que é curioso é o que elas vão experimentar na chegada lá.
Você pode dizer para alguém aí, Deus tem uma surpresa quando você chegar até Ele. Quando elas estão chegando, a pergunta delas pelo caminho é essa: escuta, a gente está indo até lá, a gente vai chegar até lá, mas como é que a gente vai tirar a pedra? A gente não tem força para remover essa pedra, não tem como, mas nós vamos chegar lá. Escuta, na tua caminhada tem coisa que você não vai conseguir fazer, mas o que importa não é você fazer, é chegar lá. Não tem como a gente tirar a pedra, mas vamos lá igual. Vamos lá. Muitas vezes você vai caminhar diante de impossibilidades, mas não se preocupe com o impossível. O negócio é chegar naquele que é o Senhor dos impossíveis. Chega lá que o resto é com Ele. Aleluia. Então, elas estão chegando no sepulcro. Daqui a pouco, a segunda lição que a gente aprende: um terremoto vai acontecer. Acha esse texto para mim do terremoto aí. Meu Deus, eu anotei coisas aqui, mas o Espírito está indo para outro lugar, então vamos lá. Eu acho que é o Mateus 28. Aí. Agora você imagina as mulheres juntas chegando lá no sepulcro. E daqui a pouquinho houve um grande terremoto. Se houve um terremoto, houve tremores. Sim ou não? Ó, as mulheres, ó. Daqui a pouco aquilo se estabiliza. Mas o terremoto tem uma causa origem. O terremoto está existindo porque tem um anjo rompendo a atmosfera. Tem um anjo descendo. E a descida do anjo gera uma movimentação na terra. Esse transicionamento do céu para a terra vai gerar uma movimentação. Deixa eu profetizar para você: todas as vezes que Deus se dirigir a você, haverá uma movimentação de coisas. Deus vai movimentar coisas. Pelo amor de Deus, dá um tapa em 2 ou 3 pessoas com muito carinho e diga: Deus vai movimentar coisas quando Ele chegar. Quando Ele chega tem movimentação. É por isso que quando a gente vê na igreja, é por isso que agora você vai entender que quando Ele chega no ambiente, as pessoas não aguentam. É por isso que quando Ele está na casa, a gente já começa a se movimentar. A gente já começa naquele movimento. Você olha e diz: o que está acontecendo com ele? É que aquele que é o Senhor do movimento já chegou para movimentar o ambiente. Se Ele é Deus de movimento, Ele vai movimentar a tua vida, vai movimentar a tua casa, vai movimentar a tua família, tuas finanças, teus negócios. Ele é movimentador. Quando Ele chega, tem movimento. Pastor, mas esse texto é isolado. Atos 4:31, joga para mim. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vamos ver por que se moveu o lugar. E todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo. Alabarachandaraia. Quem se movimenta não se movimenta por força própria, ele é movimentado pelo Espírito Santo. Aquelas mulheres nunca imaginaram passar o que elas passaram.
E assim é com Deus, assim é bom, porque você vem aqui na igreja, mas você nem sabe o que está te esperando, você nem sabe o que vai passar, você nem imagina o que vai virar o final do culto, você nem imagina o que vai virar a tua semana, depois que você sair daqui. Deus vai movimentar a semana de pessoas aqui. Deus vai movimentar Deus vai movimentar a tua semana, hein? Deus vai abrir porta, Deus vai destravar coisas, Deus vai movimentar outras, porque Ele é um Deus de movimentação. Parece que eu vejo as Marias, uma olhando para a outra e dizendo: está acontecendo um terremoto. Mas aqui nem placa tectônica tem. Já vi a placa. Olha aí a placa chegando. A placa está descendo. É a presença dele, é o anjo do Senhor descendo. Eu não sei como que foi a reação dessas mulheres, mas quando o anjo vem descendo, deixa o texto para mim. Veja que interessante. Quando ele está descendo do céu, quando ele chega, a primeira coisa que acontece. Escuta, vamos aqui para a segunda lição que a gente aprende. A primeira lição é que, independente de todos os fatos, eu preciso chegar perto de Jesus. Eu preciso estar no sepulcro. Essa é a primeira lição. Eu preciso chegar. Está aqui o nosso problema, irmão. Às vezes, quando a gente está atravessando um problema, a gente inverte. A gente diz: hoje eu não vou na igreja. É o contrário. É quanto mais você está atravessando o problema, é que você precisa estar na igreja. Hoje eu não vou porque eu passei um dia de cão. Então hoje é o dia de você estar na igreja, para o cão ir embora. A primeira lição que a gente aprende com as Marias: quem ama, quem adora, independentemente da situação, quer chegar onde está Jesus. A segunda lição: quando a gente chega até onde Jesus está, vai acontecer um fenômeno. Quem está perto de Jesus serão as únicas pessoas que verão a manifestação pública do poder e da glória dele. Só quem está perto de Jesus vai ter experiência. Só quem está perto de Jesus vai ver anjo. Só quem está perto de Jesus vai ver a ação sobrenatural de Deus. Mas tem que estar perto de Jesus. Jesus se revela para quem está perto dele. Olha para alguém aí e diz: Jesus quer se revelar para quem está perto dele. Você já imaginou o encontro do Criador com o criado? Vai gerar um impacto. Vai gerar alguma coisa diferente. Eu cheguei em casa ontem e meu filho me fez uma surpresa. Eu não sabia que ele estava aí. Eu cheguei em casa e fui para o banho. Mas antes de eu entrar no banheiro, eu escutei um barulho. Quando eu olhei, era ele escondido para me dar uma surpresa. Quando eu vi ele, eu não pensei duas vezes para pular nele e dar um abraço nele. Você imagine quando você se encontra com o Pai. Meu Deus do céu. O encontro com ele vai gerar experiências. O encontro com ele vai gerar terremoto. O encontro com ele vai ter movimentação de coisas. O encontro com ele tem batismo com o Espírito Santo. O encontro com ele, o paralítico sai andando. O encontro com ele, o cego vê. O encontro com ele, o mundo fala. O encontro com ele, o morto ressuscita. Vale a pena se encontrar com ele, porque ele se revelará a nós. Irmão, eu queria ver hoje os céus aqui abertos, e eu queria ver Jesus dizendo assim: hoje eu vou lá me manifestar para Maria, hoje eu vou me manifestar para João, hoje eu vou me manifestar para Carol, hoje eu vou me manifestar para o Antônio, para o Walter, hoje eu vou me manifestar para o Elias, para o Livre, para o Luiz, para o Antônio, para
para o Marcos, eu vou me apresentar para eles, eu vou me revelar para o Nilton hoje, porque ele chegou perto de mim. Agora as mulheres estão assistindo um filme que não tem nem no Cinemark, nem na Netflix. As Marias estão vendo agora, sem a ajuda humana, as primeiras experiências acontecer. 3 coisas vão acontecer com a chegada do anjo, com a manifestação do Senhor. 3 coisas acontecem. Primeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que as mulheres não conseguiriam fazer. Ele removeu a pedra. Olha para esse irmão do lado e diga para ele: a pedra que você não tira, Deus remove. Eu vou de novo. A pedra que você não consegue tirar, Deus vai remover do teu caminho aquilo que é obstáculo, aquilo que é impossível de mexer. O anjo do Senhor vai descer para remover. Ele tira. Alabara Xandaraia. É glorioso ver Deus arrancando aquilo que a gente não consegue tirar. Só Ele tem o poder de remover os obstáculos do teu caminho. Deus vai tirar a pedra independentemente do tamanho. Ele vai rolar as pedras do teu caminho. O que era dúvida para aquelas mulheres, o Senhor respondeu lá na frente dizendo: eu vou tirar a pedra. Aleluia. Não se assuste se você vê os grandes obstáculos sendo removidos. Tem uns obstáculos aí que se desse você mesmo já tinha dado um jeito. Mas a tua mão é vulnerável. A tua mão é impossibilitada para fazer isso. A tua mão é proibida para tocar nisso. Então há uma mão que está chegando hoje, via celestial descendo. Vem descendo e ele vai tirar a pedra. E depois que ele tirar a pedra, ele vai sentar em cima dele para dizer: está tudo sob controle. Aramaia. Quando a gente senta em cima de um problema, é para dizer assim: ó, estou no controle desse problema. Eu estou sentando no sofá de casa hoje porque está tudo controlado pela mão de Deus. Eu estou sentado nessa poltrona porque o controle absoluto de todas as coisas está na mão de Deus. Diga para alguém: Deus está controlando tudo aqui na tua vida hoje. Diga para ele: Deus está controlando tudo. Que pedra terrível, mas ele está arrastando, tirando do lugar. Essa é a primeira lição que a gente aprende quando a gente chega perto de Jesus. A gente vai ver a manifestação, Jesus se revelando. E quando ele se revela, a primeira coisa que ele começa a fazer é trazendo remoções de coisas da nossa vida. Ele vai remover coisas da nossa vida. A primeira coisa que ele remove é a pedra que está no sepulcro. Vamos para a segunda remoção. O texto diz, vamos lá, joga o texto para mim. A segunda remoção, ó, assim que a pedra sai, ó, ele remove a pedra e sentou-se sobre ela. Vamos lá, o verso 3. E o seu aspecto era como um relâmpago. Vamos ver o 4. Deixa eu ver se... Aí, a segunda coisa que ele vai remover, ó. E os guardas. Diga comigo: Deus vai tirar os guardas. Você sabe quem é os guardas? É aquele que está atrapalhando tua chegada até o objetivo. É aquele que está atrapalhando a tua chegada, o teu acesso. Aquele que não deixa você colocar a mão em Jesus. Aquele que não deixa você lograr êxito. Aquele que não deixa você... Aquele que não deixa você chegar vai sair de cena. Deus vai tirar o guarda. Diga para esse alguém: Deus vai tirar os guardas.
Deus vai arrebentar as cadeias, as prisões. Deus vai arrancar os guardas. Ah, meu Deus. Esse pastor é doido, eu tenho alguns parafusos a menos. E vou perder mais alguns pelo caminho. Os guardas que pareciam ser o segundo desafio de quem queria chegar no túmulo, agora eles estão tremendo diante da manifestação da presença do anjo. E daqui a pouco, esse texto é pobre, essa versão é pobre, mas tem uma outra versão que diz que eles caíram como mortos. Sabe o que é isso? Aqueles que estão privando, aqueles que estão impedindo, vão cair no chão e você vai passar por cima deles. Eles não tocarão em ti, não farão nada em ti, porque a presença da glória jogou eles por terra. Avisa esse irmão da esquerda, da direita, diga: tem guarda caindo aqui hoje, tem soldado caindo no chão hoje, só para você poder chegar até onde Jesus está. Meu Deus. Jesus está aqui. Escuta. 3 coisas acontecem e que são sensacionais. A terceira remoção vai acontecer agora. Eles ficaram assombrados e caíram como mortos. Verso 5. A terceira remoção vai acontecer agora. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aí ele disse: olha, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Agora ele diz assim: vinde e vede o lugar onde jazia. A terceira remoção que ele vai fazer aqui é com relação à incredulidade daquelas mulheres. É nesse momento que ele está dizendo: vem aqui, eu vou mostrar para vocês que o túmulo está vazio. Eu vou revelar para vocês, está vazio, não tem mais ninguém aqui. Eu vou precisar que vocês vejam. Vocês vão ter que ver com os olhos de vocês, para vocês crerem que ele não está mais aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer: para de desacreditar, para de achar que não vai acontecer, para de pensar que não vai dar. Se o Senhor te trouxe aqui, Ele te trouxe para te dizer: eu vou mostrar para você que Ele não está, Ele já ressuscitou. Estou removendo a incredulidade. Tem gente que já não tinha mais fé, não acreditava, achava que não ia chegar. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está removendo o espírito da incredulidade. Você vai crer hoje aqui. As Marias estão vivendo tudo isso no sepulcro. Que experiência, elas nunca imaginavam que iam viver isso. Pastor, será que eu vou entrar dentro desse negócio? Quem vai te colocar lá não é você, é Deus. Você só precisa ler, você só precisa estudar, você só precisa orar e jejuar, porque Ele vai colocar você dentro dos... Ah, meu Deus. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Vou encerrar agora. Quem está perto de Jesus verá a manifestação dele e verá as remoções que ele vai fazer. E eu quero finalizar com a terceira coisa.
a ida delas ao sepulcro, a chegada dessas mulheres ao sepulcro, desencadeou uma terceira coisa. Diga comigo: elas viveram um encontro transformador. Escuta, eu estou falando para você que não é só chegar aqui e voltar para casa do mesmo jeito. Quanta gente que chegou aqui, irmão, difícil, hein? Como diz aí um ditado, chegou aqui virado num chapéu velho, virado num paiacã, beição desse tamanho, não queria assistir o culto, chamava todo mundo de doido, dizia não precisa isso, eu não quero ser um desses. E hoje você está mais dentro do que fora. Porque todo encontro com Jesus traz transformação. Está aqui meu pai, ele odiava os crentes. Meu pai tinha pavor de crente. Sabe onde ele veio parar? No meio dos crentes. A vida do meu pai era de perdição. Ele gostava de beber e fumar. A polícia juntava ele na rua algumas vezes de tão alcoolizado e levava ele para casa, porque os policiais conheciam os meus avós, porque a minha família é pioneira na cidade. O primeiro casamento em Foz do Iguaçu foi da minha avó casando de carroça na Avenida Brasil. E sabe o que Deus fez com meu pai? Um belo dia ele saiu para ir beber, saiu do trabalho, passou na frente do bar. Ele não conseguiu chegar no bar. Ele disse que uma voz dizia para ele: Emílio, vai para a igreja hoje. Ele chegou em casa, não bebeu, não quis fumar e foi para o culto. Quando ele entrou no culto, o pregador da noite estava pregando assim, ó: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ele disse que não sabe como. Daqui a pouco, quando ele se deu por apercebido, ele estava de joelho dobrado no altar com as mãos erguidas, entregando a vida dele para Jesus. Mais de 40 anos aqui dentro da casa do Senhor, servindo o Senhor. Porque todo encontro com Jesus é um encontro transformador. Vamos ver a transformação? Elas chegaram tristes, em luto, mas o texto diz assim, ó, vamos seguir verso 7, vamos ver se está por aí. Jesus, o anjo disse assim para elas agora, ó: vão agora imediatamente e avisa os discípulos que Jesus já ressuscitou. E ele vai adiante, verso 8. Agora veja isso, ó. Elas saíram muito rápido do sepulcro com temor. Agora veja o que vem depois da palavra ali, ó: depois de temor e grande. Diga para esse irmão: você pode até entrar triste aqui, mas você vai sair daqui com alegria. Você vai entrar aqui querendo se matar, mas vai voltar para casa querendo viver. Você vai entrar aqui indeciso, mas vai voltar para casa para tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Você vai entrar aqui amarrado por bruxaria, por macumbarias que estão te atrapalhando de caminhar e viver uma vida feliz. Mas o Senhor vai desfazer a obra do diabo. Ele vai quebrar a obra do inimigo e você ficará livre. Elas estão saindo com alegria. E agora elas não estão nem caminhando, elas decidiram correr para avisar os discípulos. Mas quando elas se prepararam para correr, verso de número 9: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro.
E quando elas querem correr, Jesus para e diz assim: Shalom Adonai, eu vos saúdo. Quando ele diz isso, todas juntas ouvindo ele falar isso, Emanaim, Nematov, Acarrantiarra, Bombom, Poçoavier, que os irmãos vivem em união. Quando elas percebem Jesus diante delas, dizendo: eu vos saúdo, o que ele está dizendo no original não é cumprimentando com a paz do Senhor. Ele está dizendo, do original é assim, ó: tenham ânimo e alegria, tenham esperança, saibam que eu estou vivo, eu estou vivo. Quando elas perceberam a presença de Jesus, o verso final diz que elas o abraçaram seus pés e o adoraram. É impossível você entrar aqui numa noite como essa, ver Ele transformando a tua vida e você ficar aqui sem adorar, sem levantar tua mão, sem glorificar, sem declarar que Ele é o teu Deus. Fica de pé comigo, fica de pé, porque Ele está vivo. Morte venceste, Ele está vivo. o véu tu rompeste, Ele está vivo. a tumba vazia agora Vamos declarar está. isso, vamos declarar. Dá O um céu retorninho te pra mim, Deus. adora, proclama, pois ressuscitaste de mim. Tem surpresa de Deus pra você aqui essa noite. És invencível. Ele está chegando para um encontro sobrenatural. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Mas declare: a morte venceu. O que você tem coragem de fazer agora? Coberto Tem coragem de abraçar Ele aqui pela fé? Abraça Ele, abraça. o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste de vez, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória. A glória, Senhor, acima de tudo. E poderoso esse nome é. Ele é poderoso. Poderoso esse nome. Joga a mão pro céu para declarar isso. O Joga. nome de Jesus. Diga que Ele é o Rei. Oh, melhorou, pelo amor de Deus, me ajuda, terra. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção. Jesus está vivo. E Ele vai fazer sinais extraordinários na sua vida. O que você precisa fazer é romper. É chegar até o sepulcro. É chegar até Jesus. Ele se manifesta para quem chega até Ele.
chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Você precisa chegar. Olha para esse irmão do teu lado e diga: você vai chegar. Claro que vai. Eu quero convidar só quem quer chegar para chegar aqui no altar. Tem coragem? Pastor, eu preciso chegar. Eu tenho muita indecisão, eu tenho medo. Às vezes eu fico retraído. Eu preciso de uma unção de Deus para chegar, pastor. Então vem receber essa unção aqui para chegar. Deus quer liberar uma unção para a tua vida, para você conseguir chegar. Você vai chegar. Só quem precisa dessa unção para chegar, vem. Tem gente que estava caminhando, que vai correr. Pode chegar mais perto para dar mais lugar aí para quem precisa chegar. Se tiver alguém aí que você sabe que precisa chegar, traz ele aqui, traz ela. Traz ela, às vezes ela não está com coragem de chegar aqui no sepulcro. Diga para ela que Jesus está ressuscitado já. Olha só, preste atenção. Quando elas foram e avisaram os discípulos, eu encerro aqui. Pedro e o outro discípulo foram correndo lá. Quando eles chegaram lá dentro do sepulcro, eles viram duas coisas. Eles viram os lençóis no chão, mas eles viram o lenço que envolvia o rosto. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço estava do lado onde Jesus estava. Só que interessante, o lenço estava dobrado. Em outras versões fala que estava enrolado, mas ele estava dobrado. Parece que Jesus fez questão de dobrar o lencinho. A cultura do oriental era se manifestar através de símbolos. E quando alguém ia para um lugar para comer, almoçar, o guardanapo ou o lenço dessa pessoa dizia se ela continuaria vindo ali ou não. Se alguém pegasse aquele guardanapo, amassasse e deixasse assim, ó, na hora que alguém passava pelaquela mesa, dizia: ele não vai voltar mais. Mas se ele passasse e visse o lenço dobrado, era uma forma dele dizer: eu vou voltar outra vez. Escuta, deixa eu falar uma coisa. O lenço dobrado está dizendo que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele dobrou o lenço para te dizer que ele vai voltar. Você só precisa chegar. Essa é a noite. Essa é a tua noite de chegar. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, dá uma unção agora sobre quem precisa chegar aqui esta noite. Esse homem, essa mulher que não tinha força para romper, este homem, essa moça que pensava que não ia chegar, esse homem que pensava que não ia conseguir chegar, eles vão chegar porque há uma unção vindo de força. Olha a unção que o Senhor está trazendo agora. Está vindo uma unção de fortaleza para você. Você vai chegar. Você vai chegar agora. Coloca nas mãos desta mulher, deste homem, uma unção de coragem, unção de força, unção de renovo agora. Agora aqui no meio, passa Espírito Santo. Agora Espírito Santo, derrama. Derrama sobre ela. Derrama sobre ela. Olha só. Olha só. Olha só o que ele está derramando aí agora. Agora, agora, aqui no altar, aqui no altar, aqui na frente, aqui no meio, aqui no meio. Agora, 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 agora. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai conseguir porque está liberando. Você vai conseguir chegar. Pois ressuscita.
renovo para tuas forças. Tem renovo para tuas forças. Tem renovo. Tem renovo. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te prender. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai te prender. Deus está destruindo cadeados, prisões. As decisões que você vai tomar vai mudar a tua história. Deus está escrevendo um novo tempo para você. Um tempo novo, um tempo de unção. Um tempo de restauração. Você ainda vai contar teu testemunho, vai contar o que Deus fez. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê essa unção nova para você romper aqui essa noite. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Ele. Volte ao seu lugar, adorando. Pode voltar ao seu lugar, adorando.